Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor. Declare ao Senhor o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, maravilhoso. As obras que o Senhor tem feito e realizado. Declare, meu irmão, que seus lábios confessem o nome do Senhor. Ele é digno de receber adoração. Então, com todo o seu ser, com todas as suas forças, entregue o seu melhor. Entregue você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que Ele espera de cada um de nós. Vamos todos adorar ao Senhor, declarar que Ele é santo, dizer aleluia, louvado, engrandecido seja o seu nome. Adoremos ao Senhor. Continue na presença de Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Glória a Deus. Salve, santo Senhor. Aleluia. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior
como estás diante do Pai. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vai aparecer aí na tela para você, diz assim:
Eu vou ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Até aqui. O tema da mensagem de hoje é Cristo, a nossa Páscoa. Queria que você orasse agora. Eu vou orar também para que Deus fale ao seu coração. Pai Celestial, na Tua presença eu me humilho, na Tua presença eu reconheço minha condição de ser humano frágil, limitado e pecador, carente da Tua graça e da Tua misericórdia. Sei que preciso, Senhor, do Espírito Santo, para que o Espírito Santo me use para pregar a Tua palavra, Senhor. Sem o Espírito Santo, eu não posso, Senhor, pregar a palavra, eu não posso, Senhor, ó Pai, tocar no coração de ninguém, eu não posso convencer ninguém. É o Teu Espírito quem faz, é o Teu Espírito quem convence, quem trabalha nos corações. Portanto, Espírito Santo, ministra agora em cada coração a Tua palavra, dá entendimento, revelação, iluminação. Senhor, dá sabedoria que vem do alto, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que todas as cadeias sejam quebradas, que todos os demônios desbatam em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós cremos, Senhor, que o sangue de Jesus foi vertido na cruz por causa de cada um dos nossos pecados. Por cada um dos nossos pecados é que Jesus morreu lá na cruz. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro estão limpos, não pelo próprio mérito, mas pelo mérito de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. E isso tudo, ó Pai, foi a prova do Teu amor por cada um de nós. A prova de que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se alguém que está assistindo agora ainda não tem a vida eterna, que receba ainda hoje a vida eterna em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, então o tema é Cristo, a nossa Páscoa. Talvez você, quando ouve a palavra Páscoa, está acostumado a pensar em ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, né? Mas a Páscoa cristã, que ela é influenciada pela Páscoa judaica, ela nada tem a ver com coelhinho ou com ovo, não. A Páscoa que nós cristãos cremos, celebramos, comemoramos, é aquela através da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor nós lembramos da morte de Jesus, que é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Páscoa. Em algumas traduções, no versículo 7 que nós lemos, fala isso. Cristo é o Cordeiro Pascal. E nessa tradução fala, Ele é a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa tem a ver com Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, você sabe que a Páscoa ela foi celebrada por ordem do Senhor. Deus ordenou através de Moisés, usou Moisés para estabelecer a celebração da Páscoa. E a Páscoa, no original, ali no hebraico, ela fala Pessah, que significa passagem. Então, foi exatamente naquele período onde o povo de Israel estava escravizado no Egito, iria sair do Egito, Deus iria libertá-los de uma vez por todas, e eles iam passar do Egito até a terra Canaã, até a terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel. Então, Pessah, passagem, Páscoa, era isso que significava a princípio, e que significa até hoje, a passagem da antiga vida para a nova vida, da vida escravizada para a vida livre. Então éramos escravos do pecado, éramos escravos no mundo, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos libertou dessa escravidão e nos trouxe para o seu reino. Jesus Cristo, então, também nos tirou ali das garras de Satanás e está nos conduzindo aqui na nossa jornada aqui na terra, até a terra prometida, que é a terra que eu e você esperamos. Não tem nada a ver com essa terra aqui, sim. É aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro, após a nossa morte.
Então, Paulo, ele fala num contexto até meio difícil. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que Paulo, na verdade, ele está falando sobre o pecado que está acontecendo dentro da igreja. Ele está falando sobre o incesto, ou um tipo de incesto, né? Porque é um enteado que está se relacionando sexualmente com a sua madrasta. Um homem dentro da igreja de Corinto estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, seu próprio pai. Então, o apóstolo Paulo ele dá uma advertência, ele faz uma exortação à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não estava fazendo nada, estava permitindo, e ele disse, vocês sentem orgulho, parece que estão orgulhosos disso. O que vocês têm que fazer é tirar o fermento velho, porque senão um pouco de fermento ele vai influenciar e contaminar toda a massa. Ele estava até falando num sentido meio polêmico nos nossos dias, né? Dizendo que aquela pessoa deveria ser excluída, excomungada da comunhão, da congregação, para que não influenciasse, não contaminasse outros irmãos que faziam parte da igreja. Então, ele faz essa comparação aí com fermento. E é interessante notar também que fazia parte da celebração da Páscoa ficar 7 dias comendo pães sem fermento. O fermento, ele simbolizava o pecado. É interessante lembrar que na ceia nós partimos o pão e nós tomamos o cálice. Comemos do pão, tomamos do cálice. Aquele pão, você sabe, ele simboliza o corpo de Jesus que foi partido na cruz. E você sabe que Jesus, apesar de ser tentado, ele não cometeu nenhum pecado. Então, ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele é o pão que foi partido por nós. E é óbvio que não existe uma comparação melhor do que o pão asmo, que era o pão sem fermento. Já que o fermento simbolizava o pecado. O fermento, colocar fermento hoje nos pães, ou comer pão fermentado, não é pecado. Não entenda de forma errada. Então nós podemos comer pão com fermento. Os próprios judeus também podiam comer, mas no período da Páscoa, durante 7 dias eles tinham que comer pão sem fermento. Tudo isso já estava apontando para Cristo, que seria o Cordeiro que tinha corpo sem pecado. Então, meu irmão, quando ele fala, se livrem do fermento velho, para que seja uma massa nova, uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então ele estava falando aqui de maneira figurada sobre o pecado, sobre a imoralidade. Então eles falaram, olha, que vocês se conservem puros, que vocês aqui como igreja não permitam que o pecado venha influenciar e contaminar a igreja. Livrem-se do pecado e daquele que está tentando contaminar, influenciar a igreja com o pecado. Aí ele diz, nesse contexto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha o que diz no versículo 8. Aí ele até fala, ele incentiva a celebrar uma festa. Mas de que maneira? Versículo 8 diz assim, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele está falando ali de atributos do Senhor, sinceridade, verdade, pureza, justiça. É assim que nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor, lembrando que um dia Jesus morreu por nós, e através da sua morte ele nos libertou. Através da sua morte ele também nos fez passar, lembra? Passagem, ele nos fez passar das trevas para a luz, da morte para a vida. Então, meu irmão, Páscoa é passagem. Um dia você estava morto espiritualmente falando, você estava morto em seus pecados e em suas transgressões, mas Cristo te libertou. Cristo morreu por você na cruz e te deu a vitória contra o pecado. De modo que hoje você não deve mais viver para si mesmo, e sim para Ele. Deve entregar a sua vida a Jesus e se render completamente a Ele. Deve viver uma vida de renúncia, andando pelo caminho estreito, entrando pela porta estreita, aceitando as dificuldades que acompanham aqueles que servem ao Senhor. Então, meu irmão, hoje você tem que renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E jamais deixar que o fermento velho, que é o pecado, nos contamine, nos influencie, nos atinja novamente. É claro que
1 João capítulo 1 diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Claro, nós, nessa luta que nós temos contra o pecado, nós vamos pecar. Ainda temos a natureza pecaminosa, mas isso não pode ser desculpa para que eu e você se entregue ao pecado, se entregue à imoralidade, principalmente a imoralidade sexual, que era o caso que estava acontecendo aqui dentro da igreja de Corinto. Por que você não tem que fazer isso e não pode fazer isso? Por quê? Custou muito caro. O Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por nós. Ele morreu exatamente para nos libertar dessas práticas. Então, se a gente procura nos enredar, nos voltar, nos lançar novamente essas práticas, nós estamos invalidando o Cordeiro da Páscoa, que é Jesus Cristo. Nós estamos ignorando o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é comer ovo de chocolate, que não é se fantasiar de coelhinho, nada disso. Tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. A nossa Páscoa, como eu disse e repito, ela sempre é celebrada através da ceia do Senhor. Toda vez que nós comemos o pão e tomamos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. E era exatamente isso que eles faziam. Era assim que eles comemoravam a Páscoa. Eles estavam sempre apontando para Jesus, o verdadeiro libertador, aquele que os libertou do Egito. No passado era literalmente o Egito e hoje em nossos dias é de maneira figurada. Nós fomos libertos do Egito espiritualmente falando. Então se livre, meu irmão, do pecado, se livre do fermento velho, abandone as suas práticas erradas e passe a andar em sinceridade, em verdade, deixe de lado a maldade, a malícia, a imoralidade, porque Cristo foi sacrificado por você. Então, a melhor maneira de você celebrar a sua Páscoa é entendendo, Jesus teve que ser sacrificado por você. E por isso você tem que viver a sua vida rendida a Ele. Você tem que se oferecer também como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós falamos no início aqui do culto, esse é o culto racional, está lá em Romanos, capítulo 12. Então, meu irmão, nós não podemos mais ficar fazendo vista grossa com a maldade, com o pecado, não. Porque se a gente fizer isso, meu irmão, estaremos sendo ingratos com o Senhor. Estaremos invalidando a verdadeira Páscoa. Estaremos pisando no sangue de Jesus. Isso é uma coisa terrível, uma ingratidão das piores. Estávamos condenados, estávamos perdidos, mas Cristo nos encontrou, Cristo nos resgatou, nos redimiu, nos transformou, nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Valorize isso, meu irmão. Valorize isso na sua vida. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Então, no versículo 8 ele fala, façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, mas com sinceridade e verdade, com os asmos da sinceridade e da verdade, meu irmão. Chega, meu irmão, de viver na mentira, na hipocrisia, chega de viver na religiosidade, chega de viver cobiçando aquilo que não é seu, aquilo que é do teu próximo, chega de viver matando, assassinando com palavras, chega de viver adulterando nos seus pensamentos, chega de viver, meu irmão, adorando outros deuses, se prostrando a outros deuses. Você fala, mas eu nunca fiz isso, jamais eu fiz isso. Nunca me prostrei a nenhuma imagem. Talvez você nunca se prostrou a nenhuma imagem, mas talvez vive adorando um Deus chamado Mamon, que é o amor ao dinheiro. Pensa sempre no dinheiro, dorme e acorda pensando no dinheiro. Meu irmão, isso acaba se tornando um ídolo dentro do seu coração. Então não ame o dinheiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Chega, meu irmão, de ter até... Existem pessoas em nosso meio, pessoas que vivem no meio evangélico, que adoram, são fãs de estrelas gospels, de ídolos gospel. Meu irmão, isso é idolatria. Até pior do que a idolatria que as pessoas tanto condenam fora da igreja evangélica. Então nós temos que deixar todo tipo de idolatria. A ganância. A Bíblia diz que a ganância é um tipo de idolatria.
Então, quando você é apegado demais às coisas materiais, é como se as coisas materiais fossem o seu Deus, o seu objeto de adoração. Você adora as coisas materiais, ao invés de adorar o Deus criador de todas as coisas. Então, adore somente a Deus, tema somente a Ele. Que a sua expectativa, a sua alegria, a sua felicidade esteja depositada nele. Não espere encontrar alegria em outras coisas, meu irmão. Ninguém pode te alegrar como o Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Então, eu gosto nessa época daquela colomba de Páscoa, né? Aqueles bolos de Páscoa com frutas cristalizadas, uma delícia, não é pecado nenhum a gente comer. Mas não é assim que nós celebramos a Páscoa. Não é assim. A gente não precisa na sexta-feira deixar de comer carne. Não, a gente pode comer. A gente pode comer carne sim. A questão é, a nossa vida no ano inteiro tem que ser uma vida não de pessoas carnais, e sim de pessoas que mortificam a sua própria carne, que deixam de lá de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não apenas numa sexta-feira, mas todos os dias. Né? Você pode comer carne sim, mas olha, a carne pode ser outro Deus também. Tem gente que vive pensando em carne, né? Churrasco o tempo todo e respira carne. Então, meu irmão, a gula, a glutonaria é um pecado também. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então não é só na sexta-feira que a gente tem que deixar de lado a glutonaria, as coisas saborosas, as coisas gostosas, a carne vermelha. Não. De preferência, você tem que ter moderação com tudo aquilo que você come. Isso é agradável ao Senhor. Isso tem a ver com os atributos de Deus. É a pureza, é a sinceridade, a moderação, a justiça. Meu irmão, dessa forma, fazendo essas coisas, você vai estar celebrando a verdadeira Páscoa. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui celebrando a ceia, né? E vamos comer do pão asmo, pão sem fermento, beber do suco de uva ou do vinho, fruto da vide. Eu queria que você preparasse na sua casa, reunisse a sua família, mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que talvez não tenham a mesma fé que você, mas os convide. Quando Jesus ele celebrou a ceia, que foi nesse contexto de Páscoa, ele até fala em um dos evangelhos, eu desejei ansiosamente celebrar essa Páscoa, porque essa é a minha última Páscoa com vocês. A outra Páscoa agora é somente lá na glória, foi o que ele disse. Se eu não me engano foi no evangelho de Lucas. Então, Cristo ele desejou celebrar a Páscoa, e através dessa Páscoa, ele estabeleceu ali aquela celebração da ceia que nós fazemos, aonde mostra o verdadeiro sentido da Páscoa, que era o Cordeiro sendo sacrificado, que era o próprio Jesus sendo sacrificado. E note que quando Jesus ele distribuiu ali o pão, partiu o pão e distribuiu em seus discípulos, ele deu inclusive para Judas, que era um traidor. Ele deu para discípulos que ainda não estavam preparados, que ainda não estavam maduros na fé. A gente não viu escrito em lugar algum que esses discípulos foram batizados ou não, ou que eles pertenciam a alguma denominação, que eles tinham carta de recomendação de pastor, nada disso, meu irmão. Jesus repartiu o pão e deu ali o cálice para cada um beber, porque aquilo era apenas um símbolo da sua morte e ressurreição. Um símbolo da libertação, da passagem da morte para a vida através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, prepare o seu pão. Se você não conseguir ou não puder fazer o pão asmo, não tem problema, porque é apenas um símbolo. Mas que você entenda, o corpo de Jesus não tinha pecado. Entenda que o seu sangue foi vertido na cruz. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Cristo é a nossa Páscoa. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Não é nenhum coelhinho, não é nenhum ovo que representa a nossa Páscoa. E sim Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado lá no madeiro, lá na cruz, no Gólgota, no Calvário. Cristo é a nossa maior celebração, é a nossa maior lembrança. É interessante notar que a Páscoa era comemorada, de acordo com as orientações que o próprio Deus tinha dado, no mês de Abib. E o mês de Abib,
no calendário judaico, ele equivale a março e abril. Então é no final de março, começo de abril. É entre esses 2 meses. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, que não estamos mais no judaísmo, nós celebramos a Cristo todos os dias. Celebramos principalmente na ceia do Senhor. Através daquele símbolo, nós lembramos que Jesus morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Páscoa, que foi sacrificado por cada um de nós. Então fique com a sua palavra, meu irmão. Entenda, por Jesus ter morrido por você, você precisa de uma maneira a demonstrar a sua gratidão, valorizando o sacrifício de Jesus, vivendo uma vida de santidade, deixando o fermento velho. Entendendo que, assim como Jesus foi como pão asmo, pão sem fermento, nós também temos que deixar o fermento. O fermento, quando Paulo estava falando aqui de fermento, ele estava de maneira figurada falando do pecado. Vamos deixar o pecado. O pecado, meu irmão, vai te perseguir a vida inteira, mas o que você tem que fazer é lutar com todas as forças contra ele. Em Hebreus fala que na luta contra o pecado a gente não resistiu ao ponto de derramar o próprio sangue. Os cristãos primitivos, os cristãos na igreja inicial ali, com os apóstolos, os que vieram depois dos apóstolos, no primeiro século, eles lutavam até o ponto de derramar o próprio sangue, de dar a própria vida, de perder a própria vida na luta contra o pecado. Então, meu irmão, nós não podemos afrouxar, nós não podemos viver uma vida imoral, não podemos deixar o fermento entrar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. Não, nós temos que lançá-lo fora, porque Cristo não morreu em vão. Se nós permitirmos o fermento na nossa vida, o pecado na nossa vida, meu irmão, então nós estamos invalidando, é em vão o sacrifício de Jesus. Vamos comemorar a Páscoa o ano inteiro, lembrando que Jesus é o Cordeiro de Páscoa, que foi entregue por nós. Sabe que na Páscoa a orientação era que matasse um cordeiro, um bode, além de comer os pães sem fermento, eles também comiam ervas amargas, e na saída do Egito eles tinham que sacrificar um cordeiro, e a família inteira tinha que comer o cordeiro. A família inteira tinha que comer o cordeiro como uma celebração da saída, da passagem, da libertação da antiga vida para a nova vida em liberdade. E hoje nós temos a liberdade não através de Moisés, não através da lei, e sim através de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra. Nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Páscoa. Ele é o motivo da nossa celebração. E nós não celebramos apenas no mês de março. Nós celebramos, Senhor, todos os dias, todos os anos, conforme vivemos uma vida de santidade, conforme lutamos, Senhor, para deixar de lado o fermento velho, os velhos costumes, as velhas práticas, quando nós nos abraçamos, Senhor, Pai, com a santidade, com a justiça, com a sinceridade, com a verdade, então nós estamos validando o sacrifício que foi feito na cruz. Então a Páscoa faz sentido para nós. Então nos ajuda a continuar assim, Senhor. Ajuda, Senhor. Se tem alguém que ainda não se converteu, não se rendeu a Jesus Cristo, não entendeu que Jesus morreu pelos pecados dele, Senhor, eu te peço, Senhor, toca agora, convence agora essa pessoa do seu pecado e mostra para ela o seu grande amor, Senhor, que levou Jesus à cruz para morrer no lugar dessa pessoa, assim como morreu no meu lugar por causa dos meus pecados. E assim, Senhor, nós vamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. Jesus é a Páscoa é Jesus. E não há outro nome, não há outra pessoa que nós devemos lembrar a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa cada um dos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.